bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 1 Samuel. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, bom dia. Aleluia. Hoje será um dia muito feliz nas nossas vidas, acreditem. Hoje nós vamos ler 1 Samuel 19. Jonatas intercede por Davi. Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso, Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo: meu pai Saul, ele quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique num lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao seu lado, e o meu pai no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você, arriscando a sua própria vida. Ele matou um filisteu. O Senhor efetuou grande livramento em todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra o sangue inocente, matando Davi sem nenhum motivo? Saul entendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi e contou todas essas palavras e levou Saul. E Davi esteve diante de Saul como antes. Saul procura de novo matar Davi. E tornou a haver guerra, e Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. O espírito mal enviado da parte do Senhor veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou. E a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que vigiassem para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, mulher de Davi, o avisou: se não fugir essa noite, amanhã você estará morto. Mical engana seu pai e salva Davi. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi e fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama, pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo e o cobriu com um manto. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que foram ver Davi, dizendo: tragam Davi mesmo que esteja na cama, para que o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar, com o tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: por que você me enganou assim e deixou meu inimigo escapar? Mical respondeu: porque ele me disse: deixe-me ir, senão eu mato você. Saul e os seus mensageiros profetizaram. Assim que Davi fugiu e escapou, foi até onde Samuel estava, em Ramá. E lhe contou tudo o que Saul havia lhe feito. Então se retiraram dele Samuel e ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel,
o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e disseram também, e eles também profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros que também esses profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegaram ao poço da grande cidade, no seco, perguntou: onde está Samuel e Davi? Responderam: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, caminhando, ele ia profetizando até chegar na casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem túnica ficou deitado no chão por todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso diz: está também Saul entre os profetas. Gente, já começa com treta esse capítulo. Já começa Saul querendo matar Davi. Saul, ele armou 2 planos aqui. Vários, né? Ele só quer armar plano para matar Davi. No capítulo de ontem, nós vimos que Davi se casa com a filha de Saul, com Mical. E no capítulo de hoje, a gente vê que Saul continua perseguindo Davi. Gente, imagina que coisa maluca. Você tá casado, o seu sogro, que te deu a esposa em casamento, ele quer te matar o tempo inteiro. Isso acontece, gente, acontece muito, mas vamos nos ater aqui a Davi. Meu Deus, mas por que Davi passava por tudo isso? Porque era um projeto de Deus, para que ele assumisse o trono. Ele precisava estar perto. Muitas vezes, o perto que a gente precisa estar, diversas vezes, vai fazer com que a gente passe por situações desagradáveis. O de Davi era a própria vida dele. Ele tinha que fugir de Saul a todo custo, o tempo inteiro. Primeiro, o filho de Saul, que era amigo dele. Depois, a esposa de Saul. Então a esposa bola um plano e aí ela consegue fazer com que Davi escape e Davi vai se encontrar com Samuel. E daí eles começam a profetizar e viver a glória de Deus. E Saul descobre, manda mensageiro. Quando manda os mensageiros também se enchem do Espírito Santo. E depois mandam mais mensageiros. Tudo isso é para matar ele, tá? E quando chegam lá, os mensageiros também se enchem do Espírito Santo. Por fim, Saul também vai. E Saul também se enche do Espírito Santo. Nossa, mas ele estava encapetado e se encheu. Sim, gente, ele se encheu do Espírito Santo. Mas eu quero me ater a essa parte. Mas por que esse povo tudo se encheu do Espírito Santo? E por que eles ficaram cheios da presença de Deus e da glória de Deus? Porque onde tiver uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela impacta todo o ambiente. Eu quero saber quem vai ser o cheio do Espírito Santo para impactar todo o ambiente. O ambiente pode estar a maior devassidão. Se houver muito, gente, transbordando do Espírito Santo. Sabe? É quando você chega num lugar em que as pessoas comeram uma carne salgada e elas estão ali com a sensação da carne salgada e elas não têm água. E chega um com muita água e todos se saciam daquela água. É isso. Eles comeram a carne salgada, que são as coisas deste século. E ali, o Espírito de Deus, ele é a água que vai limpando, saciando, purificando, trazendo conforto, trazendo a presença, trazendo paz, trazendo equilíbrio ao ambiente. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele é a pessoa com água. Água limpa, água sacia, água lava, água transborda. É muita água, gente. Ele tinha muita água. Samuel, ele era um homem de Deus. Ele foi um homem tanto de Deus que a Bíblia diz que nenhuma das tuas palavras caiu por terra. Tudo que ele profetizou aconteceu. E sabe por que aconteceu? Porque Deus era com ele. E ele queria estar diante de Deus. E ele era o profeta de Israel. Ele era o sacerdote de Israel. Então Davi fica lá com ele. E todos os mensageiros que vão lá para enviar notícias ruins, para matar Davi, eles se enchem da glória de Deus. E eles não conseguem. Deixa eu contar para vocês. O mal pode até chegar perto da gente.
Mas quando a gente estiver tão cheio do Espírito Santo, eles não vão conseguir. Poliana, qual que é o caminho para se aproximar de Deus? O Espírito Santo. Se encham do Espírito Santo, se encham da verdade, se encham da justiça, do juízo, da palavra, se encham da presença de Deus, do amor do Pai, do favor imerecido de Deus. Quando eu e você nos enchermos da presença de Deus, sabe o que vai acontecer? Não tem jeito, o inimigo vai ter que fugir, porque não tem como Jesus e o diabo permanecerem no mesmo lugar, porque quando Jesus entra, o diabo bate em retirada. A Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Não é que somos vencedores, é que somos mais do que vencedores. Se você estiver do lado de quem vence, você vai vencer também. Se aproxime da verdade, se aproxime da justiça, se aproxime do juízo. Tudo que Saul projetou contra Israel, ou tudo que Saul projetou contra Davi não deu certo, não funcionou. Sabe por quê? Porque o coração de Davi estava dentro do coração de Deus. Não funciona. Foi interessante que ontem à noite uma discípula minha me deu uma notícia. Eu dormi com essa notícia. Eu dormi extasiada. E eu lembro que a gente tinha conversado e não tinha solução. Não tinha solução para a resposta dela. Ela estava há muitos anos, gente. Eram tantos anos. E eu estava preocupada com isso. Gente, eu tenho que ter uma resposta. Tem que ter uma resposta. E ontem a resposta veio. Logo depois do discipulado. E eu lembro que essa semana eu conversei com ela e eu disse para ela que quem ia fazer a mão de Deus não era ela. E ela viu ontem que foi Deus. Se você perguntar para ela quem foi que mudou a sua sorte, ela vai dizer, foi Deus. E foi interessante que eu conversei com ela na terça-feira, na hora do almoço. Quando foi ontem à noite, 21 dia e meio depois, Deus deu a resposta de uma oração de anos. Anos. Não foi dia, gente. Foram anos. Eu tô falando que eu dormi como quem sonha. Eu tive um sono, inclusive, tão leve. Sabe? Quando você já... Um dia depois Deus já respondeu. Sabe? Essa sua situação vai ter resposta, como teve a resposta dela. E sabe o que você vai dizer? Foi Deus. Eu dizia para ela, olha, não tem como você resolver isso com a sua mão. O que você pode fazer, né? Secularmente, carnalmente, com a tua mão, com o que você conhece. Você fez. Ela fez, gente. Ela fez tudo. Ela fez tudo. Era uma situação sem solução. Mas eu estava orando por ela, não foi? Ela tá respondendo aí, hein? Ela tá respondendo aí, hein? Vocês estão vendo? Ela tá confirmando. Tô arrepiada. Porque a gente tá orando por isso desde o ano passado. Desde o ano passado. E eu tava com meu coração extremamente preocupado. Falei, não tem jeito. E ela é testemunho vivo hoje. E ela tá aqui para dizer, foi Deus. Não foi a mão dela, não foi. Resolveu uma situação de mais de 2 anos. E ela tava ali. Inclusive, estava na hora do discipulado. Ela pediu para sair mais cedo do discipulado. Aí depois ela me mandou uma mensagem. Poliana, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe. O que aconteceu? Aconteceu que Deus resolveu minhas demandas. Foi Deus. Sabe o que vai acontecer com você, querida? O mesmo que aconteceu com ela. Um dia, enquanto você estiver adorando, Deus vai pelejar as suas batalhas e vai guerrear as suas guerras. E a única coisa que você vai poder dizer é, foi Deus. Sabe por quê? Essa menina tá tão cheia do Espírito Santo. Eu não tô brincando com vocês. Ela tá tão posicionada. Só que ela se posicionou não tem um dia, tem anos.
E eu questionava a Deus, o que ela precisa fazer? E Deus dizia, nada, porque quem vai fazer agora sou eu. Eu tomei a causa dela. Eu disse isso para ela, terça-feira, na hora do almoço. E tinha muitas testemunhas. Quando foi ontem à noite, Deus resolveu as demandas dela. Sabe por quê? Porque foi Deus. Ela estava ali, fazendo o que ela tem que fazer, no lugar da adoração. No lugar da adoração. No lugar da adoração. Sabe aonde que Deus vai resolver as suas demandas? No lugar da adoração. Escreve para mim no chat, gente, vamos lá. Escreve para mim, no lugar da adoração. Escreve só isso. No lugar da adoração. Sabe onde Deus vai resolver as suas demandas, querido? É no lugar da adoração. Escreve que eu quero que todo mundo leia no lugar da adoração, para que todos vejam, sintam, experimentem, verifiquem, testifiquem que onde que muda a história é no lugar da adoração. Sabe onde Davi estava? No lugar da adoração. Sabe onde você tem que estar? No lugar da adoração. No dia bom é no lugar da adoração. No dia mau é no lugar da adoração. No dia feliz é no lugar da adoração. No dia que você estiver sangrando, triste, no lugar da adoração. E eu achei interessante que antes de começar o discipulado eu liguei para ela porque eu estava preocupada com ela. Gente, não tinha solução. E eu conversei com ela sobre a situação que o próprio Deus resolveu. E eu lembro que eu disse para ela, você lembra que Deus disse que vai ser ele? E ela falou, lembro. E onde você vai ficar? Eu vou ficar em Deus. Porque tudo, eu tenho a consciência que tudo que eu tinha para fazer, eu fiz. E agora eu vou permanecer. Agora eu vou permanecer. Sabe por quê? Porque eu estarei no lugar da adoração. No dia que ela chora no lugar da adoração. No dia que ela ri no lugar da adoração. E a resposta dela começou a acontecer porque ela estava no lugar da adoração. Sabe aonde que vai vir a tua resposta? É no lugar da adoração. Eu virei para ela e falei assim, há quanto tempo você está esperando essa resposta? Porque só eu já estou esperando essa resposta faz tempo. Já fez aniversário, gente. Já fiz aniversário, vocês entendem? Sabe o que ela disse? Eu nem me lembro. É tanto tempo, Poliana. Ontem à noite. Ela recebe um chamado. E ela resolveu uma demanda de anos no lugar da adoração. Antes de a gente entrar no discipulado, ela estava dizendo, Poli, vai ser Deus. E eu estava dizendo, vai ser Deus. Vai ser Deus. Todas nós ganhamos essa chave. A chave que abre, ninguém fecha. Representação, né? A chave que fecha, ninguém abre. A chave de Davi, a gente orou, a gente falou, Senhor, o Senhor está nos dando uma chave. Chave que vai mudar a nossa história. A chave que vai mudar a nossa sorte. A chave que vai transformar a nossa vida. Eu colei minha chavinha bem aqui na minha Bíblia, porque eu quero olhar para ela, eu quero lembrar que Deus vai nos dar chaves e vai mudar a história. Mas para a gente ter essa chave que abre portas, a gente precisa estar no lugar certo. E o lugar certo, sabe onde é? No lugar da adoração. Sabe por que Davi foi livrado? Porque ele estava no lugar da adoração. E sabe para onde ele foi? Para a casa do sacerdote. Para o lugar da adoração. E sabe o que aconteceu com os inimigos quando foram atrás de Davi? Eles se encheram do Espírito Santo e eles não conseguiram dar a má notícia. Os teus inimigos fugirão diante dos teus olhos porque eles verão a glória de Deus. Eles não conseguirão dar a má notícia. Ontem deveria ter má notícia, mas o inimigo não conseguiu. Sabe por quê? Porque ela estava no lugar da adoração. E Deus estava mostrando para ela que era ele. E Deus mostrou para Davi. E daqui a pouquinho, Deus vai mostrar para você.
Seja forte, corajoso, seja forte e corajosa. Não temas e não desanimes. Eu contei a história dela e eu contei a história de Davi para dizer para vocês que podem passar os dias, podem passar os anos, mas Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deixa eu contar para vocês, permaneça no lugar da adoração. A tua demanda pode fazer aniversário, mas vai chegar um dia despretensioso em que você vai continuar no lugar da adoração. Deus vai olhar e vai falar, chega. A única coisa que você precisa e que eu precise é que Deus olhe e fale, chega. Eu olhei para lá e eu vi o sol começando a nascer, tá? Já, sabe aquela misturinha do laranjinha? Ele já tá chegando assim, ó, ali na metade do céu. Vai ser como o sol nascendo. As misericórdias vão se renovar na tua vida, na minha vida. Assim como esse sol nasce naturalmente. Naturalmente. Ontem, nós estávamos no final do discipulado. Ela recebe um chamado. E aquele chamado, ela só escreveu, eu preciso sair. E ela saiu. Uma hora depois, ela me mandou uma mensagem. Olha, eu vou te contar porque eu saí. Sabe aquele negócio que a gente está orando, que já faz aniversário? Resolveu. Sabe a demanda? Deus abre a porta, Deus abre a porta. Sabe a chave? A chave abriu a porta. E eu entrei em ação. Foi isso que aconteceu. Ela estava em adoração. E sabe onde você vai estar? E sabe onde eu vou estar? Em adoração. Porque Deus não é homem para mentir. E nem é filho do homem para se arrepender. Muitas pessoas no lugar dela, sabe o que tinham feito? Desistido, parado. Mas ela sabe que o que prometeu é fiel para cumprir. E ele vai completar o testemunho. Ele vai, naturalmente. Ele vai completar o testemunho. Porque ele é fiel. Sabe o que Deus é? Fiel. A fidelidade nasceu dele. E ele não vai deixar nenhum justo mendigar o pão. Sabe por quê? Porque ele é fiel. O único lugar que você precisa estar para experimentar a fidelidade de Deus é no lugar da adoração. Feche os seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor está perto. Nós te amamos, te adoramos, te desejamos, glorificamos o teu santo nome. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é bom. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor renova as nossas forças, nos direciona. Eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Nos deixe permanecer no lugar da adoração, porque nós sabemos que aqui é o lugar em que o Senhor muda a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Você será chamado pelo teu testemunho, porque Deus está te dando um novo testemunho. A transformada, a restaurada, a feliz, a cheia do Espírito Santo, a alegre. Tantas coisas. Você vai ser chamada pelo teu testemunho. Você vai ser chamado pelo teu testemunho. Sabe por quê? Porque sim. Por quê? Porque sim. Não tire, não deixa ninguém, nem nada roubar a sua fé. Nessa manhã, Deus renova a aliança dele conosco. Nessa manhã, ele vai te chamar pelo teu testemunho. Sabe por quê? Porque as misericórdias dele vão se renovar na sua vida e na minha vida. E quando olharem pra gente, só vão conseguir falar uma coisa. Foi Deus. Mas por quê? Porque sim. Porque sim.
Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu estou dizendo aqui nessa manhã para vocês que tudo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir no lugar da adoração. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente vai estar aqui de novo para continuar esse devocional com muitos e muitos e muitos testemunhos, porque Ele é fiel. Deus abençoe e até amanhã.